Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional, tratando agora do processo legislativo. No que consiste o processo legislativo? O processo legislativo consiste no instrumento e no veículo por meio do qual se cria a norma jurídica. Consiste, portanto, numa atividade do poder legislativo que, de acordo com a Constituição, no artigo 59, estabelece uma série de espécies normativas e estabelece também a possibilidade delas serem criadas, tendo em vista a obediência de uma série de requisitos que lá estão previstos. Nós vamos ver passo a passo como que se dá o processo de criação das leis no Brasil. Vale aqui, mais uma vez, lembrar e destacar que a Constituição Federal é a maior norma do nosso país, ok? Ela, a Constituição, gravita, ok? Está acima de todos os subsistemas de direito, tá certo? A Constituição funciona como que um guarda-chuva de proteção de todos os subsistemas. E a partir daí, em função desta realidade, que o ordenamento jurídico brasileiro se encontra prefigurado. Pela ordem de importância, classificam-se as leis da seguinte forma: Constituição Federal, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias e normas equiparadas. As normas equiparadas às leis ordinárias são as seguintes: leis delegadas, decretos legislativos, resoluções, medidas provisórias, normas contidas em tratados e convenções internacionais de toda espécie de natureza, decreto-leis não contemplados pela Constituição atual. Ok? Então, meus amigos, essas são as espécies normativas de que nós temos na nossa Constituição Federal. Como que se apresenta, portanto, em termos de direito constitucional, a hierarquia das normas? Vamos lá. De acordo com a hierarquia das leis, a Constituição Federal é a maior lei do nosso país. É a chamada norma maior, norma de estrutura, ok? É ela que tem conteúdo pleno, de eficácia, é a norma de conteúdo rígido, ok? A qual devem adequar-se a todas as outras leis. Então, todas as normas contidas na Constituição Federal, tá certo? Refletem aquilo que é o sistema. E todas as normas que estão aqui, abaixo da Constituição Federal, devem seguir as normas constitucionais, ok? Sob pena de serem declaradas parcial ou totalmente inválidas, portanto, totalmente inconstitucionais. Vamos seguir adiante. A emenda à Constituição. A emenda à Constituição passa a fazer parte da Constituição, mas somente dela ter sido amplamente aprovada pelo Congresso Nacional. Ok? Já a lei complementar. A lei complementar, como o próprio nome sugere, integra, ok, a Constituição em determinados assuntos. Há dois posicionamentos quanto à lei complementar. Para uma corrente, entende que não há questões de hierarquia entre norma complementar e lei ordinária, por ter a lei complementar seu campo de atuação própria. No entanto, uma outra corrente, que parece ser a corrente mais adequada, pondera não ser possível que a lei ordinária venha a regulamentar aspectos decorrentes de lei complementar, impondo-lhe, então, a predominância à lei complementar de coro superior. Portanto, caríssimos alunos, há uma diferença entre lei complementar e lei ordinária, tá certo? Há campos de atuação diferentes de uma em relação à outra e, portanto, definidas no texto constitucional. Assuntos que são tratados em leis ordinárias não podem ser tratadas em lei complementar,
ok? Seguindo adiante. A competência privativa para a criação das normas. A competência, em princípio, não há hierarquia, porque cada esfera tem seu próprio campo de atuação. Então, veja bem, as leis federais, elas são criadas, votadas, promulgadas e publicadas pela União, lá em Brasília, pelo Congresso Nacional, pelo sistema bicameral, composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Em relação às leis estaduais, elas são voltadas, são leis voltadas nas assembleias estaduais, ok? E, portanto, deve obediência às leis federais, sob pena de nulidade. Vale destacar que o mesmo ocorre com as leis municipais, onde a competência cabe às câmaras municipais. Tanto as leis municipais quanto as leis estaduais não podem jamais ferir os princípios constitucionais e nem as leis federais de igual conteúdo, ok? Seguindo em frente, portanto, há matérias privativas da União, no artigo 22 da Constituição Federal, vocês podem depois, lendo, constatando. Outras são de privativa dos municípios, artigo 30, é o chamado interesse local do município, de legislar para atender aos interesses locais da comunidade. E também os assuntos remanescentes ficam a cargo da legislação e da produção pelas câmaras estaduais nos estados, no Distrito Federal e no território, de acordo com o artigo 25 da Constituição Federal, parágrafo 1º. Dando continuidade aqui sobre o processo legislativo, nós vamos encontrar que há também a chamada competência comum. Também há hierarquia, pois a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios têm atribuições iguais nas suas respectivas esferas de poder, podendo todos tratar da mesma matéria ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Todavia, esta regra sofre a exceção, que é o controle de constitucionalidade. Como disse anteriormente, as normas produzidas tanto nos municípios do Brasil, nos mais de 5.600 municípios, e também pelas Assembleias Legislativas nos estados, devem obediência à norma constitucional e às normas de natureza federal, de acordo com o artigo 23 da Constituição Federal. Muito bem, outra espécie de competência é a chamada competência concorrente. A competência concorrente está prevista no artigo 24 da Constituição Federal. Há uma clara superioridade da lei federal sobre as leis estaduais. Na competência concorrente, o que acontece? Os estados concorrem com a União na produção legislativa. Mas esta concorrência respeita ao princípio da hierarquia das normas, tá certo? E o princípio de norma maior, de norma hierárquica, tá? A qual tanto os municípios como os estados devem obediência, ok? A competência concorrente abrange, por exemplo, direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário. Nesta modalidade, a lei federal edita as normas gerais, cabendo aos estados as normas suplementares. Se não houver norma geral federal, pode a lei estadual editá-la. Isso significa o quê, professor? Significa que, havendo uma norma federal que deveria tratar do assunto de âmbito federal e não trata, esta situação foi omitida pelo legislador ordinário federal, podendo assim, nos estados, haver norma, ok? Norma que trate deste assunto, ok? Eu me recordo que na década de 90, aqui em São Paulo, a Prefeitura da cidade de São Paulo, através do prefeito Paulo Maluf, editou uma norma proibindo que os motoristas dirigissem sem o cinto de segurança, ok? O que houve? Muitos falaram, é inconstitucional, inconstitucional, inconstitucional. Poucos tempos depois, o que aconteceu? O Congresso Nacional em Brasília entendeu por bem
produzir uma regra geral, uma regra federal que foi, disciplinar a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. Então, houve aí, no campo federal, uma consonância da lei produzida no município. Se não houver norma geral, portanto, poderá os estados produzir a norma, desde que não fira outros princípios já existentes na Constituição. A norma estadual será suspensa, tá certo? Se ela for inconstitucional, até que o Supremo Tribunal Federal, ou no caso da competência estadual, o Tribunal de Justiça analise a questão da constitucionalidade. Portanto, para fechar este assunto da competência, a Constituição Federal é a maior norma do Brasil, a maior norma de um país, vindo em seguidas as emendas constitucionais, as leis ordinárias, os decretos legislativos, tá certo? E também as leis provisórias, chamadas medidas provisórias, e assim por diante. Todas as normas que estão abaixo da Constituição, se não obedecerem aos princípios de hierarquia das normas e os princípios gerais contidos na Constituição, essas normas menores poderão ser declaradas inconstitucionais. Eu peço a que vocês, caríssimos alunos, permaneçam conosco para a próxima aula. Um grande abraço e até breve.